Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. No vídeo de hoje a gente vai resolver a segunda questão que eu separei para vocês, e essa questão foi tirada da prova do ENAD para engenheiro de produção do ano de 2005, tá bom? Bem, então aqui, o nosso enunciado fala que o enfoque científico do trabalho teve início com os trabalhos de Taylor, que publicou em 1912 a obra Princípios de Administração Científica. Então já sabemos que essa questão, igual à primeira questão, também vai abordar a administração científica, a visão de Taylor para a administração. A aplicação desses princípios produziu a organização taylorista do trabalho, ou Taylorismo, que sofre críticas de pesquisadores em ergonomia por... Então vamos lá, o que essa questão apresentou para a gente? Apresentou para a gente que a aplicação dos princípios de administração produziu uma organização chamada de Organização Taylorista do Trabalho. É a visão de Taylor do trabalho, que a gente chama de Taylorismo também. E ele quer que a gente apresente nessa... qual é a alternativa que apresenta as críticas de quem pesquisa a área de ergonomia. Bem, primeira coisa a gente tem que saber o que é ergonomia, né? Ergonomia, para ser mais preciso, ela é o estudo da relação do homem, do trabalhador, com o seu ambiente de trabalho, sua relação com as máquinas, e aí você pode levantar questões relacionadas à temperatura do ambiente, iluminação do ambiente, ruído sonoro, como que é o bem-estar desse operário, questões relacionadas à sua segurança, a forma como ele se posiciona, a altura da bancada, a altura do banco. Todo esse estudo da relação do operário com o seu ambiente de trabalho faz parte da ciência tratada pela ergonomia. Então, já sabemos o que é ergonomia, então, naturalmente, as alternativas que a gente vai avaliar são essas que estão relacionadas com ergonomia. E aí, novamente, para a gente poder entender como responder esse tipo de questão, a gente precisa lembrar do que se trata esse Taylorismo ou essa organização taylorista do trabalho. Bem, eu separei aqui algumas observações sobre o Taylorismo que eu acho que vão ser importantes para a gente conseguir entender como resolver esse tipo de questão. Taylor foi lá no início de 1900 e pouco, 1910, 1920. A gente estava passando ainda em plena Revolução Industrial, já querendo caminhar para a terceira Revolução Industrial, mas ainda ali na segunda. A gente estava naquele contexto de crescimento das fábricas, expansão de mercado consumidor para outros países, o mercado... A industrialização ela se popularizou principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e esses países eles começaram a vender para muitos outros países, então precisavam produzir muito, Quais eram os problemas que Taylor enxergava nas fábricas e na organização do trabalho como um todo? Ele via que os administradores sempre focavam muito na questão dos ganhos, dos lucros, de vender produtos, de criar novos produtos. Só que raramente eles iam até o chão de fábrica para ver como que de fato esses produtos eram produzidos. Então ele enxergou diversos problemas que ocorriam no chão de fábrica e que impediam com que a empresa conseguisse alcançar a máxima produtividade ou máxima eficiência. O que é a máxima eficiência na visão de Taylor? É você conseguir produzir mais rápido, produzir em menos tempo. Então o foco do Taylor, da visão dele, vamos padronizar o trabalho de forma a buscar a maneira mais rápida de se produzir isso, a maneira mais rápida de se realizar essa tarefa. O foco dele, então, é na tarefa, é na atividade, buscando reduzir o tempo. Porque se você produz mais rápido, você vai produzir mais, na mesma quantidade de tempo que um outro levaria, para produzir metade do que você produziu. O foco é produtividade, o foco é produzir muito, então a gente precisa reduzir o tempo. Para isso, a gente tem que olhar para o trabalho, para a forma como ele é feito, a produção é feita na fábrica. Beleza? Então isso tudo tem que estar em mente, isso tudo tem que estar na nossa mente para a gente entender um pouco da visão de Taylor. Bem, uma das coisas que Taylor via, que foi o primeiro item que eu levantei aqui, é que para Taylor o salário era o principal e o único motivador para que o trabalhador obtesse aquele desempenho esperado. Ou seja, para ele, qualquer outro fator era simplesmente frescura. Assim, eu imagino que a cabeça de Taylor fosse mais ou menos assim.
Cara, pô, a gente vai colocar o funcionário para trabalhar em condições precárias, num lugar horrível. Como que ele vai produzir ali? Amigo, se a gente pagar bem ou pagar mais, ele trabalha em qualquer lugar. Então é como se Taylor pensasse assim: não importa as condições de trabalho, o que importa é que ele está ganhando mais para isso. Então, enquanto ele estiver ganhando, ele vai produzir. E ele ainda implementou o seguinte: o salário, né, o salário do operário, ele é dado em função daquilo que ele produz. Então, se você produzir mais, você vai ganhar mais. Se você produzir menos, você vai ganhar menos. Então, ele levava essa questão do salário muito a sério. E ele entendia que essa era a única forma de você motivar um funcionário. Com o passar dos anos, viu-se que existiam outros tipos de questão relacionada à motivação, questões psicológicas, sociais, que também contribuíam e muito para que esse funcionário entendesse, né, por que era tão importante ele produzir naquela empresa. Enquanto antigamente, como não tinha uma organização de trabalho bem definida, uma padronização das atividades, a empresa ela ficava sujeita à sorte de ter um funcionário bom. Pô, demos sorte e conseguimos o melhor dessa determinada operação. E aí, por conta disso, a gente vai ter uma produtividade boa. Taylor pensava como? Não, vamos padronizar aqui o trabalho, ou seja, vamos definir quais são os movimentos que minimizam o tempo de realização dessa tarefa, e uma vez que a gente tem isso padronizado, a gente pode ensinar isso para outras pessoas que vão realizar essa tarefa, e todas elas vão realizar essa tarefa dessa forma, né? Tá, mas como que a gente vai motivar com que essa pessoa realize a tarefa no melhor dela, ela dê o melhor dela, ela atinja o seu máximo desempenho? Basta a gente ter como motivador o salário dela. Pagar mais para quem produzir mais. Beleza? Bem, 2. Taylor também trouxe, né, o layout físico da fábrica na forma de postos de trabalho, em que, vinculando as interações da máquina com os seres humanos em um fluxo de trabalho que garantisse que um trabalhador não necessitaria transitar indevidamente ou desnecessariamente na fábrica. Então a ideia aqui é o seguinte: vamos dividir a fábrica em funções, em tarefas, por exemplo. De maneira que a minha atividade é qual? Furar? Então eu vou criar um posto de trabalho, né? O Taylor vai criar um posto de trabalho para mim, né? O administrador vai criar um posto de trabalho para mim, para que naquele posto eu vá lá e faça essa atividade de furar. Eu não tenho necessidade de ir para outros setores. Eu vou direto para o meu setor e todas as máquinas que eu necessito para fazer a minha atividade de furar vão estar nesse setor. Qual o lado bom disso? Diminui o tempo, como eu não preciso transitar, eu vou produzir mais rápido, porque eu não tenho que vir daqui até um outro setor, até um outro lado da fábrica para terminar meu trabalho. Tudo que eu preciso para realizar meu trabalho está aqui, próximo de mim. Qual é o lado ruim disso? É que esse operário ele vai ter pouco conhecimento sobre o sistema de produção. Ele conhece apenas aquilo que ele faz, né? Mas e o resto? E qual o impacto daquilo que ele faz no resto da fábrica? Não me importa, né? Não importa isso. O que importa é que o trabalhador seja extremamente especializado naquilo que ele faz. Então essa é a visão de Taylor. 3. Redução das tarefas a procedimentos repetitivos e mecânicos levava a uma total alienação do trabalhador em relação ao processo produtivo. Essa então é uma consequência do que a gente leu aqui na 2, né? Juntamente com a perda de autonomia do indivíduo sobre qualquer decisão em seu trabalho, contribuiu para reduzir a satisfação do trabalho. Então, como eu falei, o trabalho era extremamente padronizado, repetitivo e mecanizado. É como se para o Taylor você tinha que fazer com que o seu operador, né, o seu operário, fosse um robô. Ele soubesse realizar movimentos repetitivos, porque o foco dele era reduzir o tempo. Tudo isso era imposto ao trabalhador, ele não tinha autonomia para tomar decisão. Podia ter quebrado o equipamento. Sua função é consertar equipamento? Não. Então você não vai fazer nada. Era essa que é a visão dele. Você tinha que fazer a sua função. Ponto. Então o indivíduo ele não era autônomo para nada. Ele não podia acessar outros setores. Tudo isso, depois, mais para frente, com a evolução da forma de pensar o trabalho, se viu que era um ponto negativo. Isso aumentava, né, a insatisfação dos trabalhadores em relação ao trabalho. Bem, temos aqui mais 4 questões importantes. O trabalho, na ótica de Taylor, era visto apenas sob aspectos físicos. Então, para Taylor, como o foco dele era na produtividade, ele enxergava, né, o ser humano como se fosse um robô realizando uma tarefa,
naturalmente ele vai focar apenas em aspectos físicos desse operário, principalmente fadiga, questões desfavoráveis do trabalho. Então a gente tinha que pensar no posto de trabalho de forma a que o operário ele tivesse todas as condições de realizar aquilo da maneira mais rápida e naturalmente levava em consideração o estresse físico, né, o cansaço desse operador, porque um operador cansado ia perder em eficiência e aí, olhando como um todo, a gente perderia em produtividade. Então, ele olhava apenas os aspectos físicos do trabalho, ignorando aspectos, por exemplo, psicológicos, emocionais e também aspectos sociais, né, da implicação daquela tarefa na visão social do trabalhador. Ele ignorava isso. E aqui o engraçado também é isso, né? Como Taylor enxergava o operário como sendo uma pessoa preguiçosa. Então ele dizia o seguinte: se você não tiver um supervisor ali em cima olhando e cobrando, ele não vai fazer nada. Ele acreditava que o operário só vai trabalhar se tiver um supervisor em cima dele, observando, né, se ele está trabalhando ou não. Então essa também era uma outra visão de Taylor, que vai contra uma visão mais moderna, né, em que o próprio operário ele entende a importância do trabalho dele e ele mesmo busca melhorar as suas tarefas, porque ele vai ganhar e se a empresa dele ganha, ele também ganha. Só que aí que vem a questão, né? Tem muitas empresas, né, muitos chefes por aí que ainda seguem essa lógica de Taylor. Ela se popularizou muito naquela época, por isso que a gente fala de Taylor até hoje. Foi a organização de trabalho que se popularizou na época. E aí, naturalmente, a ergonomia que veio estudar, né, a organização do trabalho anos seguintes, ela teve como princípio a administração científica proposta por Taylor, porque foi a que se popularizou na época. Tá bom? Então, as críticas da ergonomia são ao Taylorismo, uma vez que esse era o sistema mais popular de trabalho. E com o sistema Toyota, que a gente chama também de produção enxuta, sistemas modernos de produção, toda essa lógica daqui caiu por terra, né? Existia uma busca da satisfação do trabalhador em todos os aspectos, ou seja, o próprio trabalhador que buscaria melhorias do seu trabalho, teria autonomia para tomar essas decisões, uma vez que ele se sentia parte da empresa, né? Totalmente diferente da visão do Taylor. Depois do Taylor, né, depois do Taylorismo, surgiram estudos relacionados ao trabalho. Por exemplo, controle de segurança, então a segurança do trabalhador, segurança da fábrica, segurança como um todo, treinamento e aperfeiçoamento desse operário para que ele realizasse da melhor forma a sua tarefa. E também, né, quando o trabalho ele passou a ser estudado a partir de métodos científicos, a aplicação de métodos científicos para a organização do trabalho foi feita posteriormente no que se chamou ergonomia. Então, o que a ergonomia trouxe, né? Ela veio, né, para solucionar as condições precárias que os trabalhadores eram submetidos. Então, o foco não deveria ser apenas na redução do tempo, que é isso que Taylor pregava. Existem outros aspectos do trabalho, do bem-estar, né, do trabalhador, que vão além da simples redução de tempo. Tá bom? Bem, tendo isso em mente, vamos finalmente voltar para a questão. Então, quais são as críticas que a organização taylorista do trabalho, ou Taylorismo, sofreu pelos pesquisadores de ergonomia? Então, aqui, ó, primeira delas, padronizar salários sem considerar diferenças individuais entre os trabalhadores. O Taylorismo padronizava salário? Não. No Taylorismo, recebia mais quem trabalhasse mais, recebia menos quem trabalhasse menos. Padronizar significa que todo mundo recebe igual, e não era verdade. Medir a eficiência do trabalho pelo desempenho em tempo, desconsiderando-se outros fatores importantes. E é exatamente essa que é a maior crítica. Qual é a crítica que a gente tem hoje sobre a visão taylorista do trabalho? É que ela foca exclusivamente no desempenho em relação ao tempo, redução do tempo, e desconsidera qualquer outro fator. Ela desconsidera todos os outros fatores relacionados ao trabalho. Aí, aqui, ó, exigir a implantação de onerosos procedimentos de controles coletivos dos trabalhadores? Não é. Prever pouco tempo para descanso dos trabalhadores? Ó, lembre-se que já havia controle por parte de supervisores, a fadiga era um fator que era levado em consideração, então existia o tempo de descanso, isso era controlado,
E outra crítica, ser recomendado para países onde se encontram os trabalhadores mais instruídos? Não. A ideia de Taylor era aplicar isso em qualquer lugar. Ainda mais que por ser um trabalho repetitivo, não precisa ter uma formação muito elevada para você conseguir realizar a tarefa. Bem, então, portanto, a alternativa correta dessa questão é a letra B. Tá bom? Valeu!